Olá, e a gente vem para mais esta edição, mas cumprindo com a edição, mas não é apenas mais uma edição, como sempre, todas as edições do Com a Palavra aqui são pensadas, são elaboradas, são todo esse trabalho de produção, tendo como ente final você, nossa audiência, tendo como ente o cidadão que nos acompanha, tem todo esse trabalho, tem toda essa preocupação e, como a gente sempre costuma dizer e enaltecer, a gente tem conseguido sim, felizmente, manter o padrão, o nível do Com a Palavra, não graças a mim, graças em especial aos nossos convidados e convidadas, e hoje temos uma convidada com quem a gente vai falar de política também, afinal é a pauta do programa, porém começamos por um assunto muito importante também, assaz muito mais importante. Já já a gente detalha tudo isso para você. Antes, porém, vamos ter o prazer de apresentar a nossa entrevistada, a secretária responsável por uma área muito importante no governo de Alagoas. Temos o prazer de receber, nesta edição do Com a Palavra, a secretária da Primeira Infância de Alagoas, Paula Dantas. Secretária, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Felipe. É muito bom saber que a Primeira Infância está sendo prestigiada num programa como esse, que além de falar de política partidária, política que a gente faz na rua, também fala de política pública. E a Primeira Infância é exatamente isso, é a gente entender que não há mudança nenhuma na sociedade se a gente não começa pelos pequenos. A gente tem estudos, dados científicos que garantem que quando a gente investe na primeira infância, a gente diminui violência, a gente aumenta os salários no mercado de trabalho, a gente consegue fazer com que a criança de hoje seja o adulto de amanhã que vai estar no mercado de trabalho, vai ser o professor, o advogado, o jornalista, a médica, como eu. Então, é uma honra estar aqui para falar desse assunto com vocês. E, aliás, tem também realmente este aspecto aí que demérito meu ao não registrar essa questão daí. A secretária é médica também. E a gente começa justamente, como eu falei, por esse aspecto daí da política pública. Alagoas é o primeiro estado na federação, o primeiro estado brasileiro a ter um órgão dedicado à primeira infância. E não um órgão meramente da estrutura do organograma de estado, sem desmerecer outros, mas um órgão de primeiro escalão, um órgão que integra as pastas de primeiro escalão do gabinete governamental de Alagoas. Secretaria, eu perguntaria, em linhas gerais, o que é, como é que está sendo, a que se propõe a política pública de primeira infância em Alagoas? É muito importante que a gente entenda que a primeira infância tem que ser transversal, certo? Transversal, intersetorial, significa que todos têm que fazer parte da primeira infância, desde a segurança pública até a infraestrutura, a saúde, a educação. E a nossa Secretaria da Primeira Infância, ela tem 4 gerências principais de saúde, de educação, de assistência e de projetos, que a gente trabalha projetos arquitetônicos e de mídia também. Mas a gente está lá para trabalhar com todas as outras secretarias. Então, qual a diferença de ter ido de um programa, que era o programa CRIA, Programa Criança Alagoana, para uma Secretaria de Estado? A Secretaria de Estado, ela tem organograma próprio, ela tem orçamento e, muito importante, ela tem poder político. A gente consegue sentar com outros secretários de Estado, com o governador, para realmente conversar e debater que aquelas políticas públicas devem ser intersetoriais. Ou seja, a gente consegue cobrar, consegue dialogar com os outros entes para falar o seguinte: no orçamento de vocês também tem que ter algo para a primeira infância. E eu tenho alguns exemplos disso que eu acho que são muito importantes para a gente entender como que funciona. Hoje, a gente tem o cartão CRIA, que é uma transferência de renda, inclusive que inspirou o próprio governo federal com os R$150 que foram adicionados para as crianças na primeira infância, no Bolsa Família. Foi inspiração. A ideia veio de Alagoas. A ideia veio de Alagoas.
E essa iniciativa, hoje a gente tem 150 mil mães que são beneficiadas com esse benefício de R$ 150 mês. E é uma política intersetorial porque é feito através do FECOEP, que é o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, pela SEADES, pela Secretaria de Assistência. Então, a gente tem uma parceria com a SEADES. Com a SEDUC, a gente tem a construção das creches. A SEDUC é a Secretaria de Educação, a gente constrói as creches. Hoje, a gente já tem 39 creches construídas entregues às prefeituras, e serão 200. Com a Secretaria de Infraestrutura, a gente já tem uma Praça Cria entregue em Pilar e já tem mais 40 licitadas, que vão ser entregues em outros municípios. Com a Saúde, junto com o Programa Cria, a gente entregou o Hospital da Mulher e o Hospital da Criança. E, assim, essas são várias outras que a gente pode falar à vontade aqui ao longo do programa, de ações que a gente está pensando junto com os outros secretários. Então, o que a gente precisa passar para a sociedade e para o governo do Estado, eu acho que essa foi a mensagem que o governador Paulo quis passar criando a secretaria, que é o seguinte: nós temos muitas prioridades, mas a principal, seguindo a Constituição, inclusive, é que a criança é a prioridade absoluta. Então, antes da gente pensar em construir qualquer equipamento, a gente vai pensar para a primeira infância primeiro. Essa interlocução, como a senhora fala, como eu sempre costumo dizer, temos o prazer de receber uma geração de novos gestores, novos políticos, que se ressaltam pela jovialidade, e a gente menciona a senhora por respeito ao cargo. Essa interlocução que a senhora menciona, necessária, ela tem sido feita na prática, tem sido conseguida na prática de forma natural, ou há alguma resistência, algum secretário demonstra aquela questão, porque há necessariamente demandas para, além da atividade, enfim, da própria secretaria, atividades que demandam da primeira infância. E muita gente pode resistir, mas ainda essa demanda, ou então surgir algo que é inevitável em todas as esferas de governo, que é uma certa ciumeira, como se diz, para o governo popular, de algum secretário, alguma secretária ver em outro integrante do gabinete uma espécie de super secretário e aí causar essa ciumeira. Isso tem sido equacionado tranquilamente. A condição da proximidade com o governador Paulo Dantas resolve tudo isso. Olha, quem está falando sou eu, alguma coisa assim. Muito boa a pergunta. E eu acho que, como a primeira infância aqui no estado de Alagoas foi uma construção, porque começou com um projeto piloto em 7 municípios, inclusive Batalha, que é o meu município, foi um dos municípios que teve o projeto piloto. Teve uma mudança de indicador de mortalidade materna e infantil muito alta. Depois disso, o programa foi votado, o Programa Criança Alagoana, o Programa CRIA, na Assembleia para ser um programa de Estado. Então, como a primeira infância tem sido debatida nos últimos 8 anos do governo Renan Filho, e seguindo todo o passo a passo de política pública, de ter um projeto piloto, de mostrar resultado, de programa, se tornou uma secretaria, eu acho que a gente não está tendo dificuldade, porque eu venho sentando com secretários e eu acredito que pela pauta, ser essa pauta sensível, que é a pauta da criança, quando a gente fala de violência sexual, é uma pauta já difícil com o adulto, com o homem, com a mulher, com o idoso. Mas quando a gente fala de criança, não tem quem não fique horrorizado, quem não tenha vontade de fazer algo para mudar. Esse cuidado, esse acolhimento à primeira infância, a gente pode dizer que está incorporado aos demais gestores de uma forma geral. Demais. Eu sinto que quando a gente senta, às vezes o gestor não estava planejando, mas quando a gente já traz algumas sugestões para algumas secretarias de como podem ser as ações executadas dentro da outra secretaria, eles acolhem muito bem, porque é uma pauta sensível e é uma pauta que todo mundo quer fazer parte. E essa questão do ego, eu acredito que não acontece porque a gente trabalha muito em grupo de trabalho. Então, como é que acontece para o senhor ter uma noção? A gente tem um projeto que chama Creche Segura, que é um grupo de trabalho entre o CRIA, entre a nossa Secretaria da Primeira Infância, a CESAL, o SAMU, e a partir do mês que vem vai entrar também o Corpo de Bombeiros. Então, todo mundo recebe o seu mérito por estar participando do programa, nas plaquinhas que a gente entrega, nas divulgações, o SAMU é citado, a CESAL é citado, o CRIA é citado, o governo como um todo. Então, eu acho que, na verdade, é muito importante para o gestor
saber fazer a conversa, de falar que vai ser um trabalho em equipe mesmo, e que o CRIA, ele está funcionando, a Secretaria, né, da Primeira Infância, está funcionando para fortalecer essa rede, mas que o trabalho é nosso, e o trabalho é para as crianças. Quando a gente fala que é para as crianças, eu sinto que não tem coração que não se derreta. Inclusive, até você que acompanha o Com a Palavra aqui, sabe que a última edição do programa que teve como pauta inicial de factual, nesse momento em que a gente fala de algo de momento, a proposta do vereador aqui de Maceió, Joãozinho, de colocar elementos, né, porta giratória e detetores de metais nas escolas no âmbito municipal, justamente para prevenir essa questão da violência. Aí eu passaria para um outro elemento. Como é que foi a participação? A senhora mencionou a história a questão de Alagoas já projetar essa proposta no âmbito do governo, no governo federal, de âmbito nacional, porém, isso já foi abordado até numa sessão da Organização das Nações Unidas, da ONU. Como é que foi essa participação na 22ª sessão das Nações Unidas? A nossa participação, né, nessa reunião, a gente foi como observador. Então, tinham representantes de todos os países e eles trouxeram experiências exitosas. A gente trabalhou não só escutando as propostas, a gente trouxe algumas propostas para cá porque foi sobre a administração pública. Mas também a gente conseguiu participar no final trazendo um pouquinho da nossa experiência. Mas, no geral, o que eles recomendam é que o Estado ele promova cada vez mais a transparência, cada vez mais com o governo digital, porque acaba aproximando das pessoas, e sustentável. E até depois, a gente já estava pensando em algumas ações com isso no CRIA, e depois a gente começou a fazer uma reflexão em como a gente estava agindo seguindo esse caminho. E 2 semanas depois que a gente voltou da ONU, a gente lançou o painel do Cartão CRIA, que tem tudo a ver com o governo digital e tudo a ver com a transparência, porque está aberto ao público, fica no nosso site, tem uma aba no nosso site, que você consegue ver quem são essas 150 mil beneficiadas do cartão. Então, você consegue filtrar por município, por tipo de moradia, por idade, por raça. Então, eu acho que esse é um dos projetos que mostra que o nosso alinhamento com as recomendações das Nações Unidas está bem equiparado. E a gente tem pensado em outras ações para que cada vez o governo esteja mais digital, como a sociedade está cada vez mais digital, junto com nossas ações da saúde, da educação. E a propósito disso, dessa questão da necessidade de digitalização e necessidade de transparência, porém, há ainda resistências de alguns gestores, eu arguiria em relação ao seguinte: como é que tem dado essa assimilação por parte de alguns gestores? Ela é linear da parte de todos os gestores, todas as esferas, por exemplo, municipal e estadual, em todo o estado de Alagoas, porque eu me lembro do seguinte, há alguns anos, algumas décadas, inclusive, houve aqui em Alagoas a explosão dos números, a divulgação dos números da mortalidade infantil. Isso não tem menos de 20 anos. E aí nós entrevistamos o então secretário municipal da cidade, colocada no âmbito nacional como a de maior índice de mortalidade infantil. E aí ele colocou um aspecto que me chamou a atenção. E disse o seguinte: olha, para o gestor não é interessante, às vezes, prescrutar, ou seja, ir a fundo naqueles dados, porque isso vai trazer informação negativa, o que o gestor não quer. Ou seja, quando você vai atrás dos dados, vai inclusive, por exemplo, fazer um censo mais apurado, isso pode trazer informações que são negativas. Hoje em dia não há essa concepção. Todo mundo, a gente pode dizer, que defende a transparência nesse nível assim, ou defende, só que não... Assim, vou falar por mim e com as pessoas que eu tenho contato e estou trabalhando, os outros secretários, o governador. Eu acho que dado e transparência é o que norteia a política pública. A gente não consegue pensar em nenhum tipo de ação se a gente não tiver o diagnóstico do porquê que a gente está fazendo.
Então, o problema ele tem que ser visualizado. Eu defendo que todos os dados sejam transparentes. A gente precisa de um dado negativo para uma política pública positiva. Perdão pela interrupção, é uma característica deste apresentador, viu? Gostei. Não há como atuar se não souber qual é o problema. Por isso. Como que a gente vai atuar sem saber onde estão as mães, onde está a fome, onde é o município que está com a maior mortalidade infantil, maior mortalidade materna, para o próprio governo federal, o governo estadual, poder trabalhar junto com o município, a gente precisa dos dados. E hoje, assim, graças a Deus, evoluiu muito. Todos esses dados, esses indicadores, eles são federais, a gente tem acesso com muita facilidade, a sociedade civil tem acesso aos indicadores de mortalidade materna, mortalidade infantil, até pela própria certidão de nascimento a gente consegue controlar isso, e eu acredito que tem que ser divulgado. Um problema, o problema existe, não adianta a gente querer esconder. Inclusive a gente, quando pensa em violência infantil, violência contra a mulher, a gente quer que o problema apareça, a gente quer que as pessoas denunciem, a gente quer que as pessoas façam a notificação, que o profissional da saúde saiba que tem que notificar, porque a partir do momento que o número existe, o poder executivo, o poder legislativo tem como fazer a política pública. Quando não existe, como é que vai ser direcionado um recurso e um orçamento para um problema, para nenhum problema? Então, assim, eu acho que o mundo evoluiu muito. E acho difícil ter alguém assim que discorde com a transparência e com acesso aos dados, que é o que norteia a política. E a propósito dessa colocação bem pertinente da secretária Paula Dantas, a gente vai para um intervalo, mas já retorna e continua falando sobre política pública para a primeira infância, só que com esse outro viés. Daqui a pouco eu explico. Tem governo trabalhando, tem no canto tá chegando. A caravana do governo trabalhando já passou por Delmiro Gouveia e Arapiraca. Uma ação itinerante que leva serviços e oportunidades pra pertinho de você. Tem documento. Esse governo é arretado. E tem mais uma promessa cumprida do governo. Aumento do cartão Escola 10. Agora são R$150 para estudantes do ensino integral. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Hoje, no Braskem Explica, vamos falar sobre os semáforos inteligentes, que vão reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança no trânsito da Fernandes Lima e do Val de Góes Monteiro. Quem circula na região já pode ver os novos semáforos instalados. Os equipamentos têm tecnologia de ponta e formam um sistema inteligente que vai deixar o trânsito mais fluido e seguro para pedestres, motoristas e ciclistas. O sistema funciona de forma totalmente autônoma e utiliza câmeras que fazem a coleta do fluxo veicular das vias e enviam essas informações de fluxo para uma central, onde tem um software que utiliza inteligência artificial. Com a instalação desse sistema, a expectativa é que haja uma redução de até 20% nos tempos de viagem. Os semáforos serão monitorados em tempo real no Centro de Controle Operacional, que está quase concluído. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco, tendo o prazer de ter aqui como entrevistada, nesta edição do Com a Palavra, a secretária do Estado de Alagoas, aqui da primeira infância, a secretária médica Paula Dantas. E a gente abordou agora há pouquinho a questão da transparência, a necessidade, como ela citou, de haver transparência nos números. Isso, continuando aí aquele debate, aquela pergunta, isso da parte do gestor, né? E aí eu perguntaria, como é que está o comportamento, como é que está até a assimilação por parte do público-alvo dessa política pública? Eu digo pais, mães e tudo mais. Agora, para contextualizar melhor, para mostrar o porquê de eu estar fazendo esta pergunta. A gente vê, por exemplo, numa situação que a senhora citou, violência sexual, violência contra as crianças. A gente viu recentemente agora um caso absurdo, todos eles são abomináveis, de exploração sexual de uma criança lá no Amazonas, de duas crianças, aliás, e as responsáveis
os responsáveis, entre eles a mãe da criança. Essa situação ainda seria um obstáculo a ser suplantado, essa questão de essa política, esse cuidado, além de ser assimilado pelo gestor, ser assimilado também e, sobretudo, pelos pais? A principal missão, né, quando a gente fala em primeira infância, é entender que a criança faz parte do contexto familiar. E um dos pilares que a gente tem que trabalhar, qualquer política da primeira infância, é a parentalidade. A responsabilidade, a ação, o que como pai, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E para as famílias que estão em maior vulnerabilidade social, se o Estado, o município, não estiver perto para ensinar e para praticar uma parentalidade positiva, é muito difícil que aquelas famílias se desenvolvam com sucesso. E aí eu tenho um exemplo de uma ação que a gente faz na secretaria que traz um pouco sobre isso. A gente teve, com o governo anterior, o governo Bolsonaro, a cobertura vacinal caiu demais pelo desincentivo à vacinação. E a cobertura vacinal é um indicador absoluto que está aberto para todo mundo, de transparência. Então, a gente teve alguns municípios aqui em Maceió, no qual a taxa de cobertura vacinal caiu, né? A porcentagem caiu bastante. E a gente, pensando nisso, fez um projeto em parceria com a CESAL, com a Secretaria de Saúde, com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, no qual nossas equipes vão aos municípios, junto com os agentes comunitários de saúde, recolhem todas as cadernetas de vacinação daquelas crianças de 0 a 2 anos, fazem o diagnóstico, o censo vacinal e depois dá um mês para o município para aplicar aquelas vacinas. A gente já teve 7 municípios que tiveram o Vacina Mais, né, que é o nome desse projeto. E com isso a gente quer passar uma mensagem, que é uma mensagem para o gestor estadual, que tem que estar por dentro da cobertura vacinal do Estado, do gestor municipal, que é quem fica responsável por aplicar as vacinas da população, e também para as famílias, porque as famílias precisam estar envolvidas nesse processo de levar o filho à UBS, de garantia de direitos, de entender qual a importância disso. E eu acredito que o governo do Estado e a Prefeitura têm que ter uma corresponsabilidade para passar a importância da parentalidade, da responsabilidade no que diz respeito à vacinação para aquela criança, no que diz respeito ao processo de violência sexual, de violência infantil e a qualquer outro tema. A primeira infância, ela precisa ser encarada que ela tem uma responsabilidade que permeia a todos os entes, a sociedade civil, a família, ao Estado, a Prefeitura, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, todos têm que estar envolvidos, mas eu acredito que é trabalho nosso trazer a família para dentro da pauta, principalmente as famílias que estão em maior vulnerabilidade social. E a propósito dessa questão que a secretária mencionou, eu passaria a um outro elemento desse tema que a gente já está esgotando, o que falta fazer. A senhora fez um balanço aí mais ou menos do que já foi feito, de como é que está a situação hoje, onde falta, por assim dizer, atacar no sentido de gerir, no sentido de resolver o problema e próximos passos, próximas metas a serem alcançadas na implantação da política pública, ou já está tudo resolvido? Imagino que não. Claro que não, né? Eu acho que para o gestor é muito importante ter a responsabilidade de conseguir enxergar o que já foi feito e, com o diagnóstico do que a gente tem hoje, pensar em quais são as missões para frente. A gente precisa estar muito próximo dos municípios, porque a primeira infância, ela trabalha principalmente com a educação infantil, com a atenção primária e com os CRAs, né, com a Secretaria de Assistência dos Municípios. Então, eu acho que a nossa principal missão é fortalecer a política municipal. A gente tem que estar junto para capacitar, a gente está com uma programação para capacitar as UBSs, quanto a saúde da mulher, o pré-natal, a puericultura, que são as medições das crianças dos primeiros anos, primeiros meses de vida.
A gente tem que falar para aquele município que tem uma cobertura baixa de saúde primária, de UBS, que tem que construir UBS, tem que aumentar a cobertura. Aquela área, o território tem que estar envolvido com profissionais de saúde, com agente comunitário, com nutricionista, com enfermeiro, com médico, para que aquela população seja atendida. A gente tem que falar também para o gestor municipal que, apesar do Estado estar construindo as 200 creches, essas creches são entregues ao município. Então, como que funciona para o senhor entender? O município doa o terreno, o Estado constrói a creche com recursos próprios do Tesouro, equipa a creche, então tem berçário, tem liquidificador industrial, a creche vem toda equipada. Mas quem vai contratar os servidores que vão estar no dia a dia com aquelas crianças, faz parte do âmbito municipal. O Estado entrega o equipamento, faz capacitações, monitora aquela creche, mas a gente também precisa que os gestores municipais se engajem para que a gente consiga a nossa meta. A nossa meta, que foi o porquê de termos feito essas 200 creches, é a meta do Programa Nacional de Educação, que é o PNE, que é de 50% de vagas em creches. E a meta é 50%, mas a gente quer que todas as crianças estejam. Hoje já tem a obrigatoriedade, né, de 4 e 5 anos, mas a gente entende que as crianças de 0, 1, 2, 3 anos também merecem estar naquele espaço e que isso emancipa as famílias. Então, a gente ainda está construindo, junto com o município, sensibilização, para que eles criem os comitês intersetoriais da primeira infância, como foi criado aqui no Estado, para que eles façam os planos municipais para a primeira infância, que é um dos requisitos também para que o município ganhe o selo Unicef. Então, eu acho que o nosso principal objetivo, as demandas, é estar próximo do município, para que a política pública de assistência, de atenção primária na saúde, educação infantil e assistência nos CRAs seja sólida. E com essa colocação da Secretaria de Primeira Infância aqui do Estado de Alagoas, a gente entra neste âmbito, né, agora da pauta do programa, efetivamente tratando de política, mais política enquanto, como a gente costuma dizer, tanto do ponto de vista da polis, do conceito de cidadania, do conceito do exercício da cidadania, quanto a política, que é, sim, esse exercício mais na prática, por assim dizer, tanto de âmbito de governo, quanto eleitoral e tudo mais, é algo absolutamente legítimo e assim tem que ser. E aí eu colocaria, a propósito dessa situação, porque a gente já viu isso, inclusive viu recentemente no âmbito do governo federal para com alguns estados brasileiros, e Alagoas estava entre um deles, que é o seguinte, você mencionou da questão de o Estado construir uma creche e deixar com esse nível de equipamento, um equipamento público de tal importância. Isso será feito para todos os prefeitos, aliados ou não, porque eventualmente a gente sabe que tem governantes que têm aquela visão. É meu adversário, não vou equipar a cidade dele com algo de tamanha importância. Por isso que é importante a transparência e as metas e os indicadores, porque a nossa construção de creches, ela vai ser baseada na necessidade do município. Então, o município que tem uma cobertura menor vai ser aquele município que vai receber 2 creches. Desculpa de novo da interrupção. O dado virá primeiro, a política virá depois, porque a política tem que ser para as pessoas. E nada mais justo do que fazer a política que entregue o benefício, que entregue a qualidade de ensino. Tem política mais bonita do que essa? Do que mostrar para a população que o governo do Estado está preocupado com o povo, com o povo da cidade. Então, no que diz respeito às nossas construções de creche, vão ser 200 e a escolha dos lugares vão ter em todos os municípios. A escolha se o município vai ter 2, vai ter 3, vai ter 1, é baseado na necessidade, para que a gente alcance a meta e consiga deixar o mais equânime possível. Da parte do governo do Estado, no caso, a senhora fala pela Secretaria, mas, obviamente, que é uma integrante de primeiro escalão do governo que pode falar pelo governo também. Isso está pacificado no âmbito do governo Paulo Dantas, essa relação que eu falei, essa pequenez quando há
realmente, e existe em alguns governantes. Isso não existe, está pacificado. Eu acho que um bom exemplo para falar disso tem uma semana e meia que a gente entregou a creche de Rio Largo. A Prefeitura de Rio Largo não é uma prefeitura parceira no que diz respeito à política, mas a política passou, né? A gente tem que ter, eu acho que a maturidade de entender que no momento das eleições, da campanha, a gente tem um posicionamento, mas quando passa, a gente tem as mesmas pessoas, os mesmos cidadãos para cuidar. Então, a gente foi em Rio Largo, entregou a creche, a gente já foi em outros municípios para entregar a creche também, a gente vai entregar aqui em Maceió. A gente tem uma creche cria pronta na Grota do Cigano, 2 construindo aqui no Benedito Bentes, vamos entregar em Arapiraca, já entregamos 39 e vão ser entregues independente da política. A nossa intenção é bater a meta e entregar um serviço de qualidade para quem mais precisa, que são as nossas crianças e nossas mamães, que precisam ir trabalhar, que precisam ser empoderadas, trazer comida para dentro de casa e que essas famílias sejam independentes e felizes. A intenção é essa. A gente vai para mais um intervalo, já retorna. Hoje, no Braskem Explica, vamos falar sobre os semáforos inteligentes, que vão reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança no trânsito da Fernandes Lima e do Val de Góes Monteiro. Quem circula na região já pode ver os novos semáforos instalados. Os equipamentos têm tecnologia de ponta e formam um sistema inteligente que vai deixar o trânsito mais fluido e seguro para pedestres, motoristas e ciclistas. O sistema funciona de forma totalmente autônoma e utiliza câmeras que fazem a coleta do fluxo veicular das vias e enviam essas informações de fluxo para uma central, onde tem um software que utiliza a inteligência artificial. Com a instalação desse sistema, a expectativa é que haja uma redução de até 20% nos tempos de viagem. Os semáforos serão monitorados em tempo real no Centro de Controle Operacional, que está quase concluído. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. Tem governo trabalhando, tem no canto tá chegando. Tem mais de 900 bolsas de estágio do programa Pontapé chegando para os universitários, inclusive das comunidades indígenas. O governo investe na gente e a gente segue em frente. Pois é, tem mais investimentos na educação. 1 bilhão para fazer programas como Avança IDEB, Professor Mentor, Avança Grêmio e Escola 10. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. E a gente volta com este terceiro e último bloco, né? A gente sempre coloca assim, quando a entrevista está rendendo, e infelizmente todas têm rendido bastante, algo para discutir, algo para questionar, algo para o entrevistado colocar também, que é um espaço, sobretudo, também para isso, para que o entrevistado, geralmente o gestor, uma pessoa pública, coloque para você, cidadão, vários aspectos que a gente questiona aqui. A gente questionou da secretária agora há pouco o âmbito político, ainda com essa interface com política pública. Agora eu perguntaria mais especificamente, estás agora na condição de presidente do PSB, que vai ser reestruturado. Já está? Como é que está esse processo? O PSB, né? Eu acho muito importante falar da história do PSB para pensar na reestruturação, pensar no que o partido significa. É um partido que iniciou já lá na época do Estado Novo. Ele veio como ele foi a consequência da esquerda democrática, que era representado por aquelas pessoas que não eram esquerda radical nem liberalistas radicais. Então, pessoas de centro que, na verdade, estavam preocupadas com as pessoas, preocupadas com reforma agrária, com os direitos do trabalhador, com as pessoas que estão em maior vulnerabilidade social. E são todas pautas que, apesar de todo o tempo, né, que decorreu do Estado Novo para cá, depois de ditadura militar, depois de tantos anos, são pautas que ainda são muito, muito recentes. Pautas que ainda estão em debate, pautas que falam, eu acho que de humanidade mesmo, de sensibilidade, com a dor do outro, com as diferentes realidades que existem no nosso país. E eu acho que o PSB está passando por esse momento, porque
é um partido que fala sobre isso, um partido que teve na sua história pessoas preocupadas. Teve Miguel Arraes aí que ficou exilado na ditadura por 14 anos, pela luta dos nossos direitos, nossas liberdades. Eduardo Campos, e que tem hoje personalidades muito importantes. Então é um partido que realmente está crescendo, está em reconstrução aqui no estado, mas que está em evidência também no Brasil. A gente tem o nosso vice-presidente, a gente tem 2 ministros que são do PSB, e hoje no estado a gente não tem nem deputados estaduais, nem federais, e só tem 2 prefeitos. Então eu acho que faz parte da nossa reconstrução não só a parte do que o PSB acredita, porque o PSB acredita em gente, o PSB acredita que, antes de tudo, vem as pessoas e as suas necessidades, e eu acho que é isso que a gente tem que bater na tecla quando a gente pega a história, porque a antiga direção, né, foi para o PL, que são pautas totalmente divergentes, não tem nada a ver uma com a outra. Então a gente tem que se apropriar da nossa pauta e também entender que a gente está ficando forte, a gente está fortalecendo os nossos diretórios municipais, a gente vai ter candidatos possíveis, candidatos fortes em todos os municípios, e o nosso número vai crescer. Incluindo Maceió? Em Maceió, vamos ter candidato aqui também. Aqui em Maceió e aqui em Arapiraca, ou a prefeito ou a vice. Tudo isso está sendo discutido com a nossa base, né, que envolve MDB, Solidariedade, PDT, o PT. Então, está sendo discutido, tem vários nomes que são possíveis, que são interessantes para a capital, para Arapiraca, mas também para todo o estado, todos os municípios. E acho que o nosso número vai crescer. Vocês vão ver que, a partir do ano que vem, 2024 e 2026, esse cenário de só 2 prefeitos e nenhum deputado estadual e federal, eu acredito que nessa nova missão aí a gente vai entregar um número muito interessante. Essa candidatura em Maceió, ela será uma candidatura efetiva, será uma candidatura, por assim dizer, sem desmerecer, uma candidatura séria, ou será uma candidatura para marcar uma presença, ter um nome do partido, já que, sabidamente, a senhora integra uma estrutura de governo que é ligada a um partido especificamente, no caso eu me refiro ao MDB, que aí seria o foco esse, e não o PSB, ou não. O PSB terá, sim, nome efetivo para Maceió. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala disso, a gente entender que o nosso estilo de fazer política, quando eu falo nosso, eu falo do grupo, é de diálogo. Então, é de sentar com todas as partes envolvidas, com a base, para que a gente tenha também a oportunidade de disputar uma candidatura que haja chances. Eu acho que a gente não vai soltar um nome ou uma pessoa só por soltar, não. A gente vai fazer para realmente disputar e entender que a gente tem bons projetos, apontar os erros, os defeitos, o que pode melhorar na prefeitura daqui de Maceió ou de Arapiraca, por exemplo, com candidaturas responsáveis. Se vai ser com um vice ou com um prefeito, a gente ainda não tem nada decidido, mas não tenha dúvida que vai ser sério. Vai ser real. E se me permite, aquela questão do contato do entrevistador jornalista com uma entrevistada transparente, sobretudo. Vamos enaltecer esse aspecto. Seria uma mulher? Olha, nós temos nomes bons para mulheres. Acho que ser uma mulher é uma pedida boa, né? Eu sou a favor que as mulheres estejam no poder. Ainda mais na conjuntura que a gente se encontra, né, do governo do estado, que somos maioria feminina no primeiro escalão. Nós temos nomes importantes, nós temos a deputada Cibele Moura, que pode ser uma boa candidata, né, que tem muita influência na cidade de Maceió e também aqui na região metropolitana, no litoral norte. Nós temos outras deputadas que fazem parte da Assembleia Legislativa, vereadoras. Se for uma mulher, eu não tenho dúvidas que eu apoio, acho que as mulheres são capazes tanto quanto os homens, mas acredito que também possa ser, a gente tem nomes bons para homens que podem disputar também. E se me permite, também mantendo esse aspecto, que também é um aspecto aqui do programa, não é só a sisudez, tem esse lado mais leve também, quando a gente fala de política, afinal de contas é algo que tem a ver com a vida de todo mundo, seria, além de uma mulher, alguém que hoje integra o governo na condição de secretária? Olha, não sei se você está querendo se referir a mim.
mais precisamente? Porque, na verdade, seria um prazer para mim disputar eleições políticas, tanto para prefeita, tanto para deputada. Eu amo política, eu cresci no berço político e sinto que, ainda mais com a experiência que eu estou aprendendo e crescendo cada vez mais na secretaria, eu poderia disputar, mas, na verdade, pela legislação eu não posso. Então, se a secretária for eu, a que você se refere... Abrir o jogo. Abrir o jogo. Não pode, porque pela proximidade, né, pela relação com o governador, no momento que o governador está como se fosse o maior poder executivo do Estado, a família fica incapacitada, cortada impedida por essa questão. Então, não tem como ser eu. Mas nós temos muitas secretárias que são muito competentes, sérias, humanizadas. Eu acho que, para mim, a palavra humanizada, quando você está à frente de qualquer tipo de gestão, é muito importante, que seriam bons nomes também a se pensar. Que tem secretárias, inclusive, que também fazem parte da política. Muito bem esclarecido e muito bem embasado do ponto de vista legal até. Obrigado pela resposta. E também eu colocaria outro aspecto, o seguinte: faz parte da tua diretriz como presidente essa questão de que o PSB, como a senhora citou, esteve sob direção, esteve com o nome que a gente associa muito é o do ex-governador, atual vice-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Augusto Lessa Santos, era o nome do PSB aqui em Alagoas, foi para o PDT, migrou, o PSB ficou nessa situação, teve como presidente, de um lado completamente diferente, esteve sob a presidência do atual prefeito de Maceió, JHC, que, como falou a secretária, hoje está no PL do presidente, do ex-presidente, infelizmente, Jair Bolsonaro. Haverá essa reconstrução, como muito bem a senhora citou, de toda esse cabedal de história, né, história política, essa consistência que o PSB tem, haverá essa necessidade, porque sem desmerecer o partido, sem desmerecer toda essa história, hoje estaria uma sigla para essa situação, muda de nome, muda até de ideologia, sem ter nenhuma ligação com o partido. Isso faria parte das diretrizes da atual presidente Paula Dantas. Como é que isso vai ser trabalhado? Ou continua como uma sigla para ser colocado aí a necessidade de quem precisar? Com certeza, o partido não pode ser usado como um Uber ou um táxi que você entra para chegar no destino que você deseja, e você chega no destino e você sai do Uber e do táxi. Eu acho que não é para isso que a política partidária serve. A gente tem que realmente resgatar o que existia na época do nosso atual vice-governador, que é o Ronaldo, que eu tenho muita admiração, muito carinho e inspiração mesmo, uma pessoa muito humana, muito séria, e a gente tem que começar a entender o que te leva a fazer parte de um partido. E nos últimos momentos de filiação aos diretórios que a gente tem feito, eu tenho conversado muito, falado sobre isso, sobre a identidade, inclusive sobre mim, que eu não estaria à frente de um partido se não fosse a minha identificação pessoal. Então, não tenha dúvida que isso vai fazer parte, que as pautas e os movimentos vão fazer parte do PSB, a pauta da mulher, o movimento da mulher, o movimento do idoso, o movimento da pessoa com deficiência, o movimento LGBT, o movimento negro. A gente tem que entender que o partido não é um táxi. O partido ele realmente tem que haver identificação, porque eu acho que facilita. Facilita até quando a gente vai pensar no momento que o candidato ele ganha para vereador, para deputado, para presidente, ele já tem um norte de quem ele é, de quem ele vai ser e de que pessoas ele representa. E eu acho que é uma missão do PSB, não só na hora de filiar os diretórios, explicar isso para quem está vindo, criar identidade com quem está se juntando, mas também explicar isso para a sociedade. A sociedade entender que aquele número, aquela sigla,
e aquelas pessoas devem estar de acordo com o que o partido significa, porque isso é democracia, né? Eu acho que quando a gente pega a história e vê a construção dos partidos, como que aconteceu, as identificações, é exatamente isso que faz a democracia ser tão bonita como ela é. A gente se identificar com as pautas, com os direcionamentos, com os caminhos que a gente quer seguir, ver que tem pessoas que também estão dispostas a lutar por aquilo e nos representar. E quando a gente coloca lá o número 40 mil, 40, 000, que seja de coração, por aquela pessoa que você se identifica, mas também pelo que você acredita que aquela pessoa vai fazer, baseado na pauta. Secretária da Primeira Infância do Estado de Alagoas e médica Paula Dantas, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você pelo convite. Estou à disposição para vir outras vezes, a gente conversar mais sobre política, sobre primeira infância, sobre artesanato. Já está convidada. Eu também estou responsável pela comissão do artesanato do Estado, do Alagoas Seitamão, então também é uma pauta que eu estou me debruçando bastante. Então, qualquer uma dessas pautas, se quiser me chamar para um jantar também, a gente tomar uma cerveja depois de aqui. Eu quero fazer um convite para as pessoas que assistem, para entender mesmo sobre a primeira infância, as diretrizes, qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, qual é o papel do judiciário, entender como funciona a rede. E quem tiver dúvidas, nos procurar. A secretaria está de portas abertas. A gente fica no primeiro andar do Palácio do Governo de Alagoas. Nós estamos lá todos os dias, os 2 horários. A gente quer estar cada vez mais próximo das pessoas, da mesma forma que dos municípios, e de quem precisa da informação, precisa de um direcionamento. Então, estou à disposição e até a próxima, né? Até a próxima, com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a tua audiência, espero que tenhamos conseguido aí dirimir essas dúvidas, apresentar essa política pública tão importante aí. E como sempre, né, como você já deve ter incorporado, a gente sempre deixa para refletir. Esse já mencionamos de outras vezes, não tem problema nenhum quando é de importância e quando merece ser repetido, que é o seguinte: quando precisar que alguma coisa seja dita, pode pedir a um homem ou a uma mulher, mas quando precisar que algo seja feito, peça a uma mulher. Até.